Tá bom. Então, comecei a gravar agora, se alguém pegar para assistir depois, eu só perdeu a parte de como que eu aleatorizei as linhas. Ok, então qual é a função de cada um? Cada um vem aqui, por exemplo, eu vou começar, tá? Vou ilustrar para vocês como eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui, eu vou colocar meu nome no primeiro artigo que não tem dono, que é o primeiro. Então eu vou pegar aqui esse, esse, ok? E vou baixar esses artigos para mim. Esses artigos agora são meus. A princípio, ninguém vai ler, a menos que a gente tivesse tempo de cada um ler mais de um, mas acho que a ideia não é essa. Então, eu tenho 5 artigos que eu sou responsável para ler e tentar enquadrar dentro dos nossos observáveis, dentro das nossas tabelinhas de medida que a gente vai discutir hoje. Então, é só vir aqui, pedir para abrir pelo DOI, ele me joga para a página do artigo, né? E eu pego o PDF aqui para ler. Ele coloca o artigo, então a Revista Brasileira de Ensino de Física, eu acho bem legal que eles fazem isso, na verdade. Eles rodam um conversor de LaTeX para HTML. Então você consegue ver o artigo aqui. A princípio, isso aqui deveria, assim, é para ser suficiente, não é para a gente precisar abrir o PDF. O que vai mudar no PDF? Formatação. Mas eu acho que a gente não está avaliando isso, né? Formatação não está no escopo da nossa avaliação, né? Se o cara usou 2 colunas ou não, nada disso importa para o que a gente está fazendo. Então, esse artigo aqui, ele é recompilado. Bonito esse artigo, aliás. Ele é recompilado para HTML. Deixa eu voltar aqui. E aí ele aparece assim. Então, isso aqui deveria ser mais do que suficiente para a gente fazer a análise, né? Tá aqui a introdução, resumo, em português, em inglês, tal. É isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí nós vamos criar uma tabelinha, que pode ser a tarefa de hoje, porque eu passei uma tarefa para vocês, que era discutir, sintetizar, mais ou menos, trazer ideias, pelo menos, né, dos critérios para a gente discutir hoje. Então, eu acho que a gente não pode sair daqui hoje sem esses critérios sistematizados e organizados na plataforma. Por que que acontece? Quando eu pegar esse artigo para ler, eu vou pegar ele para ler do lado de uma tabelinha. Então, eu vou vir aqui, vou colocar ele meia tela, pelo menos é isso que eu faria. Vou colocar ele meia tela aqui. E vou colocar do outro lado a planilha que a gente tem que criar com os critérios. Então, se eu vou avaliar, por exemplo, introdução, eu vou abrir a planilha de introdução e vou ver se fala. Aí a gente vai colocar lá 3, 4, sei lá, 5, talvez 5 seja muito. Critérios. Resumo, critérios, quais são? Título, critérios, quais são? Então, bem simples, é uma avaliação técnica, não é uma avaliação de mérito. O que nós queremos estudar e saber é se esses artigos, se no geral os autores brasileiros que publicam na Revista Brasileira de Ensino de Física, se no geral esses autores têm uma visão comum de o que é um bom artigo. Acho que essa é a pergunta que nós queremos responder. Se essa visão ela não é comum, isso vai aparecer nos dados, porque a gente vai ter todo tipo de coisa aparecendo nos nossos critérios. Mas se existe uma visão comum, nós vamos ver na média algum comportamento em algum dos setores. E é só isso. É uma avaliação técnica, não é uma avaliação de mérito. Tá bom? Ok, agora eu quero saber de vocês. Quero abrir para discussão, lembram? Todos nós,
Esse é o exercício do final do curso. Todos nós somos autores. Aliás, antes de abrir para vocês, falar que, teoricamente, hoje é a nossa última aula, de acordo com o calendário da pós. Então, hoje a gente deveria encerrar o curso. Inclusive, com o curso encerrado, eu tenho que postar notas para vocês. É até bom falar isso agora, antes da gente continuar, porque depois eu ia acabar esquecendo. Por mim, assim, vocês todos foram excelentes, todo mundo participou, discutiu, está todo mundo aprovado, eu nunca me preocupei com isso, eu acho que a gente está aqui para aprender, todos juntos. Dito isso, nós temos 2 aulas para repor, que foram canceladas, por mim, a culpa é minha, tá? E esse curso, esses cursos virtuais que nós estamos fazendo na Unifal, seja de graduação ou de pós, nunca foi obrigatório vocês estarem aqui presencialmente, por isso que a gente grava, né? Então eu agradeço a todos e todas pela frequência da aula presencial, que não era obrigatória, mas mesmo assim vocês se esforçaram para chegar até aqui, para vir sempre que puderam. E queria pedir que vocês mantivessem esse espírito e um esforcinho extra para a gente, em janeiro, depois do recesso, nos reunirmos mais 2 vezes para concluir esse projeto, que eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Através dele, eu quero que a gente aprenda um pouco mais a trabalhar em equipe, né? A gente faça aí um aprimoramento das nossas habilidades de trabalhar em equipe, de trabalhar concentrado, com um objetivo comum, e de realmente escrever um artigo, porque eu acho que esse era o objetivo do curso desde o começo. Eu sei que nós ficamos bastante na parte de comunicação científica em geral, e a redação científica escrita acabou ficando para o fim, mas eu acho importante a gente se dedicar a isso. Mas, tudo isso para dizer, isso é um longo caminho para dizer, que não é obrigatório, já não era obrigatório a presença, e agora é menos ainda com o curso oficialmente encerrado. Então isso é realmente um trabalho de interesse agora, um trabalho voluntário, a aprovação de ninguém está atrelada à redação desse artigo. Quero que isso fique bem claro. Eu quero que vocês decidam ou não se vão participar por prazer, por vontade de querer fazer, se isso interessa a vocês, se interessa ao seu currículo, se interessa para o seu estudo, cada um tome essa decisão, e aí nós vamos ler, fazer tudo. Hoje é a última aula, então hoje eu quero organizar as tabelinhas com os critérios, e a partir daí eu acho que a gente tem que rodar a manivela, de agora até a primeira reunião que nós vamos ter, provavelmente na última semana de janeiro, segunda quinzena de janeiro, eu queria que a gente tivesse lido esses artigos. Quantos são para ler? Quantos você conseguir, entendeu? O ideal é que cada um leia um de cada ano, pelo menos. Porque isso vai gerar uma distribuição uniforme. Se nós somos 7 pessoas lendo, 8 talvez se o Yuri conseguir participar também, porque ele parou de vir nas aulas, mas ele ainda está no curso. A princípio, 8 vezes 5 são 40 artigos, é uma amostra boa. É uma amostra que eu considero razoável. Agora, se de repente você está com tempo, você quer investir mais, você acha que isso é um trabalho bacana, e você quer pegar mais artigo para ler, só tome o cuidado de pegar mais 5, para não quebrar a distribuição entre os anos. Só isso. Fora isso, quantos a gente conseguir contribuir, no mínimo 5 cada um, seria bacana, tá? Ok, abro a palavra para vocês agora. Quero saber se vocês discutiram alguma coisa pelo WhatsApp, se vocês conversaram sobre isso, se vocês se organizaram. Se não se organizaram, por que não? É importante, a gente está aqui para discutir também quais são as dificuldades de se organizar em equipe. Então, vamos discutir tudo isso. Quem quer falar primeiro? Professor, como a gente não conseguiu se organizar,
Para todo mundo poder contribuir ali ao mesmo tempo, né? Eu criei uma tabelinha, eu compartilhei com todo mundo, inclusive com você, para poder colocando tipo um resumo de todos os tópicos que tem que ter, mas a gente não definiu ainda quais critérios que a gente vai avaliar nos artigos. Tá bom. Então, deixa eu ver aonde você mandou. Você disse que compartilhou comigo? Uhum. Compartilhou pelo meu e-mail da Unifal? Isso. Tá aqui, Isabela. Achei. Eu deixei aberto para todo mundo poder editar também. Ok. Título, resumo, introdução, tempo verbal, métodos, resultado, discussão, conclusão e Acho que referência. o Vinícius já acrescentou algumas coisas aí também que eu não tinha colocado. Tá. Eu acrescentei a parte de resultados de discussão. Né? Aquela Legal. outra tabela que você me colocou, Uhum. com as amostras de artigo, a gente ainda não consegue editar, pelo menos eu. Eu Não testei para ver se consegue? estava sendo editado. Não. Para mim tá só para ver. Deixa eu ver. Ah, eu sei por quê. Ahn, tá. Eu vou mudar aqui, aí todo mundo vai poder editar. Pronto. Eu tinha autorizado o Tiago, eu tinha visto por aqui, mas na verdade está como só os professores estavam como editor, é por isso. Agora eu pus os alunos também. Tenta de novo. Vê se você consegue entrar aqui e pôr seu nome, por exemplo. Sim, agora funcionou. Hum? Funcionou agora. Funcionou? Uhum. Tá bom. Ainda não apareceu para mim, apareceu só que você está Ah, tá. editando a Eu só. tela. Ai. Ah, tá bom. Mas se você conseguiu mudar alguma coisa, já tá valendo. Beleza. Legal. Eu acho que vamos discutir isso aqui então, né? Título. Isso daqui foi pego daquele artigo que a gente discutiu? Sim, aquele que tem as tabelinhas. Tá. Então, cita os principais fatores estudados. Cita a descoberta principal. Coloca o aspecto mais importante primeiro. Evita formulações imprecisas que não servem a nenhum propósito específico. Eu coloquei aqui no chat um link que eu usei também, que dá tipo um resumão disso daí, mas bem mais simplificado. Tá falando lá de dissertação também. Mas eu achei bem parecido, aí eu usei algumas coisas. Tá, vamos ver aqui no chat. Vamos ver que referência é essa, porque a gente tem que Tá. anotar depois. É isso aí, a gente tem que buscar mesmo, né? Outras coisas também. Então, isso daqui é. Eu não sei que fundação é essa. Legal. Um site norueguês. Sim, eu também não conhecia, mas aí eu tava fazendo essa busca e acabei encontrando, achei interessante. Gostei, ó. Eles têm uma sigla, I'm Red, né? Uhum. Que em inglês seria Eu Sou Radical, uma coisa bem anos 90. Para introdução, método, resultado e discussão. Que no fundo é isso, né? Isso aqui é o. Se você consegue identificar a espinha dorsal do seu artigo, é isso. São esses 4 pontos, né? Como você distribui eles em diferentes sessões, aí varia muito de área para área, mas no fundo é isso.
Legal. Isso aqui é muito... Batendo o olho assim, é muito preciso. Gostei. Então é uma referência que a gente pode dar também. E o que, assim, é importante saber o seguinte: nós temos que criar essas referências, porque eu acho que a gente tem que colocar cada critério desse e dizer de onde nós pegamos, na tabela. Então, por exemplo, se o artigo tivesse a tabela, vamos abrir aqui o esqueleto do artigo, né? Que, aliás, eu pedi para testarem se está funcionando, eu acho que todo mundo conseguiu. Quem que foi? Foi o Thiago que falou semana passada sobre compartilhar, que era um recurso pago? Você viu como é que faz, Thiago, para compartilhar com todo mundo? Thiago tá aí? Eu acho que não, ele falou que não poderia participar da aula. Agora que eu tô vendo todo mundo que tá aqui. Mas eu acho que quem falou sobre esse recurso foi o Rafael, que ele falou que só conseguia compartilhar com 2 pessoas, né? Foi você, Rafael? Sim, eu tinha comentado que eu compartilhava o artigo, mas eu só consegui mandar para uma pessoa a mais só. Então, exato. Não, mas a questão não é editar, a questão é assim, se você quer manter o seu trabalho fechado, você convida autores, né? Você vem aqui, ó, share with your collaborators. Aqui você só pode pôr um, na conta paga. Porém, você pode ligar isso aqui, ó, link sharing. Quando você liga isso daqui, aí você pega esse aqui, ó, anyone with this link can edit. Esse link aqui é aberto. Então, todo mundo que tem esse link é autor. E aí é infinitos. Entendeu? Entendi. Aí você não tem essa limitação. Foi assim que eu compartilhei com vocês. Aí a hora que eu quiser, eu poderia clicar aqui e fechar. Então, para pessoas verem, você compartilha esse link. Para pessoas editar, você compartilha esse link. É diferente de acrescentar autores. Autor só posso realmente ter eu e mais um. Então é legal para a gente conhecer as ferramentas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, isso aqui eu peguei um modelinho de 2 colunas para a gente usar, pode apagar tudo isso aqui, mas, por exemplo, se a gente pegar uma tabela como essa, a ideia seria nós criarmos uma tabela dessa para cada critério, né, para cada seção, colocar aqui o que é o critério e pôr uma coluna de referências e citar a referência. Então, nós precisamos fazer 2 coisas desde o começo. A primeira é cultivar a lista de referências. Então, eu vou apagar, fica por minha tarefa limpar esse modelo aqui, apagar esse monte de coisa, deixar só um modelinho de tabela, um modelinho de figura para a gente seguir, e limpar a lista de referências falsa que ele tem aqui, e aí a gente começa a preencher com as nossas. Então, já colocar esse site como referência digital, já colocar os artigos que nós lemos, porque nós podemos ir criando. Então, se alguém descobre mais uma referência bacana para a tabela, a gente vem aqui e monta essas tabelinhas com... né? Isso vai fazer parte da nossa metodologia. Tá bom? Então, tem a tabela para nós aqui, mas também já começar a ir passando para o artigo. Eu posso começar a fazer isso, não se preocupe. Só para vocês irem seguindo e fiquem à vontade tanto para editar aqui o LaTeX, quem souber como, quem quiser, quanto para vir aqui e fazer comentários no arquivo, tá? Ok. Então vamos lá. Professor, Pode falar. eu tenho uma referência, mas ela é de 2004, para preparação de artigos. Pode mostrar. É diferente das que nós lemos? Sim, um pouco. Tem como... Eu posso mandar. Se você mandar no chat, eu abro aqui. É um PDF. Eu mandei no Slack, tem como... Ah, tem. Naquele grupo lá. Uhum. Você mandou quando?
Vou te mandar para você no Slack. Aí, mais fácil. No grupo da... Você mandou no grupo que a gente fez para conversar, para marcar uma reunião, mas o professor não está nesse grupo. Eu vou mandar direto para você, então, Gustavo. Manda aqui no Slack do Comunicação Científica. Isso. Ok. Deixa eu ver se mandou outro. Eu mandei na comunicação também. Ah, entendi, é o mesmo. Tá bom. Guia de preparação de artigos. Grupo Estela. O que será que é isso? O Fiscal. Não, Universidade Federal de Santa Catarina, eu sempre confundo. Nossa, bem legal isso daqui, hein? Eu quero ler. Olha o I'm Red aparecendo de novo aqui, ó. Nossa, gostei dessa distribuição. Nossa, que legal, eu queria ter lido isso aqui antes. A gente podia ter discutido esse artigo. Quando eu fui fazer o resumo, eu lembrei que eu tinha esse artigo. Até fiquei procurando ele aqui, depois eu achei. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui é um negócio que aparece em vários trabalhos que é bem comum, né? A ideia de você... Qual é o plano para você fazer um artigo? Então, nós fizemos, semana passada, a definição de tópico. Hoje a gente está pensando em levantamento bibliográfico. Olha que legal. Tá vendo? É um negócio bem orgânico de seguir, né? Aí, enquanto nós vamos coletar os dados, aqui você está supondo já que teria coletado, ó, fichamento e coleta de figuras e exemplos. Você está supondo que você sempre vai escrever o artigo depois que você fez o estudo. Aqui a gente está fazendo ao mesmo tempo, né? O artigo e o estudo. Rascunho, detalhamento, avaliação, reelaboração, maturação. É bem isso mesmo. Eu tenho um artigo meu que voltou e eu estou trabalhando nele. E aí eu praticamente voltei aqui no ponto 5, o primeiro rascunho, que eu estou reescrevendo ele todo de novo. Olha que legal. Vou ter que ler com mais tempo aqui. Grande, hein? Bastante coisa, mas bem completo. Umas coisas que a gente não necessariamente precisa avaliar, mas... Isso aqui, cara, que coisa mais contemporânea. É de 2004, o artigo. Olha que coisa mais contemporânea. A diferença entre juízo de valor e conclusão científica. Ou seja, evitar achismos no seu trabalho, né? Legal. Muito obrigado, Vinícius.
eu vou dar uma lida com carinho. Aqui ele usa a referência autorano, né? A gente vai usar a referência numérica. Existe muita discussão sobre qual referência usar, mas para mim a referência numérica é imbatível, porque ela não interrompe o texto conforme você está lendo. Você até pode colocar o autor, assim, segundo fulano, mas você tem que pôr a referência numérica também. Eu acho muito bom. Legal. Então tá aqui para quem quiser ver esse aqui também. Então eu proponho o seguinte. Vamos pegar essa planilha que a Isabela começou e a gente precisa discutir esses pontos aqui, né? E pelo menos dar um norte. Então, o que precisa ser feito aqui? Criar uma coluna, que pode ser antes ou depois. Deixa eu ver. Acho que talvez depois. Vai ajudar depois na hora de escrever o artigo. Por que eu não estou conseguindo pôr para frente? Vir aqui e colocar referência. Tá? Acho que está muito grande o zoom, por isso. E marcar aqui de onde veio. Então, se isso daqui aparece em mais de uma fonte que nós lemos, vem aqui e coloca todas. E como a gente pode fazer as fontes? A gente... eu acho que aqui a gente pode anotar o artigo mesmo. Talvez criar uma tabelinha aqui com o nome. Porque assim, o LaTeX vai colocar depois na ordem dele. Mas a gente precisa saber qual é a referência. Então, como que faz isso, né? Eu vou organizar as referências aqui no LaTeX. E aí, por exemplo, quando você cria uma referência, não sei se todo mundo sabe usar LaTeX, mas quando você cria uma referência, você cria uma palavra-chave, igual essa daqui. Então, durante o texto, conforme você está escrevendo, você cita essa palavra-chave e ele converte no número da referência sozinho. Para a gente não se perder, eu vou colocar as referências aqui e se você achar alguma nova, venha e insira aqui, eu vou arrumar isso, tá? Mas venha e insira dentro do arquivo .bib, que é onde fica a referência, e aí essa palavra-chave é a palavra-chave que nós colocaríamos aqui, para saber qual é a referência. E depois fica fácil exportar essa tabela aqui para o LaTeX. Então, qual é a minha tarefa? Minha tarefa é pegar o que vocês decidirem sobre isso e converter em LaTeX com as referências e colocar aqui. E minha tarefa também vai ser cadastrar as referências que nós temos até agora em LaTeX. A tarefa de vocês tem que ser fechar isso aqui. Fechar os critérios. Ver se todos que estão aqui fazem sentido, ver se todos são embasados por outras referências, se não é coisa que a gente tirou da nossa cabeça, e limitar em no máximo 5, eu diria, porque é muita coisa. Esse número de critérios a gente vai se confundir muito. Eu acho que tem que ser assim, 4 ou 5 critérios só por tópico. Senão a gente não vai progredir, tá? O que vocês acham? Certo. E a gente vai começar a fazer isso agora ou vai deixar para depois? Olha, tudo depende de vocês, porque é uma coisa que precisa de organização. É uma coisa que dá, por exemplo, para discutir pelo Slack ou pelo WhatsApp, como vocês quiserem, mas que precisa fazer. Quem for pegar para fazer o artigo, acho que vocês têm que pegar assim, ó, e de preferência discutir em um lugar que eu esteja pelo menos acompanhando, seria bom.
Vocês me falam se vocês criaram outro Slack, ou se estão usando aquele WhatsApp que vocês mandaram o link, para eu pelo menos ficar de ouvinte. Eu não quero opinar muito nisso, mas eu posso ficar de ouvinte. A ideia é, pega um desses. Por exemplo, os que a gente já sabe, título, certo? Esses são os 5 pontos. E se são, como nós vamos avaliar? É tudo sim ou não? Então, cita os valores, cita os principais fatores estudados. É binário, né? Sim ou não. Cita a descoberta. Mas, e se não for... E se o artigo não tem uma descoberta? Como é que a gente avalia isso? Então, é sim, não ou não se aplica. É isso? Esse vai ser o nosso critério? Vai ser 3 níveis, né? Coloca o aspecto mais importante primeiro. Esse aqui, provavelmente é só sim e não se aplica talvez, porque todo mundo tem algo mais importante, assim como esse aqui, né? O que está sendo estudado. Mas será que isso aqui não é redundante? Cita os principais fatores estudados, coloca o aspecto mais importante primeiro. Tem sombreamento em cima desses dois. Então, como que a gente lida com isso, né? Evita linguagem imprecisa. Aqui só precisa escrever melhor a ideia, né? Colocar assim, o título é específico. Isso aqui é a mesma coisa que dizer assim, ó, o título ele não é genérico demais, que a gente viu isso naquele artigo que a gente leu, né? O título era muito genérico e de fato não falava do que estava sendo falado ali. Então a gente precisa de um tópico para isso. E evitar o uso de siglas, claro, evitar o uso de siglas. De novo, nada disso aqui é crucial, tudo é sugestivo, né? Mas é isso que a gente está avaliando, se usa ou não siglas. Então, beleza, eu acho que aqui são 5, talvez a gente conseguisse resumir para 4 critérios. E aí fecha nisso. Aí encerrou o título, aí nós vamos para resumo. Né? Então, por exemplo, essa frase aqui, eu entendo que ela vem de uma referência, mas como que a gente pode refrasear esse contexto para ficar mais curto e nós também não perdemos a objetividade? Então, tem um lembrete de contexto no resumo, deve ser curto e direto ao ponto. Aqui tem um monte de coisa, né? Identificar a lacuna, os principais métodos, principais resultados, a conclusão. Não deve ter figura, não deve ter referência, não usar figura e não usar referência. Então, eu acho que isso aqui a gente consegue juntar os dois numa coisa só, que é elementos, evitar o uso de elementos, não sei uma boa palavra, elementos externos, ou porque assim, colocar figura do resumo, realmente, isso é uma coisa fácil de ver, todo mundo vai abrir e ver. Eu acho difícil ter algum, então não é algo que a gente vai medir, provavelmente, estou chutando que a gente vai, um critério como esse aqui, por exemplo, é algo que a gente vai citar de passagem, ó, nenhum artigo teve figura, que é uma coisa boa, ou nenhum artigo fez referência, mas enfim. Tá bom, são critérios. Agora, esses daqui são mais difíceis de avaliar, né? Sim, esses critérios meio do resumo, todos foi daquele artigo, a tabela 4, se eu não me engano. Aham. Mas esse primeiro aí eu acho que dá para resumir em contextualização do problema principal, sei lá, do tema de pesquisa. Mas fica bem subjetivo, né? Sim. Tem que tomar, assim, tudo bem ter critérios, lembra, não é porque você pode avaliar uma coisa quantitativamente, contar quantos artigos se enquadram num critério, que a medida é objetiva, porque o critério pode ser subjetivo. E aí você contou, mas você contou em cima de um critério subjetivo, né? Ainda assim é uma medida mais qualitativa do que quantitativa. Então aí, introdução.
Resumo, tese, hipótese, teoria. Esse aqui não é necessariamente introdução ao campo, parâmetro exato. Aqui tem bastante coisa que talvez não se aplique a todos. Precisava dar uma resumida, fazer uma coisa mais geral, mais genérica. Assim. Eu vou pular esse por enquanto. Método. Assunto, critérios de inclusão e não inclusão, considerações éticas, dados. Critério, a gente precisa dar uma pensada. Critério não, método, né? Método. Essa Vamos parte ver, eu mas... achei mais difícil de montar. Eu seguia o artigo, mas eu achei que não se aplica tanto à área que a gente vai pesquisar. Eu tô com o mesmo sentimento. Talvez esse que o Vinícius mandou tenha alguma coisa mais interessante. Mas ainda não olhei ele. Tem aquele artigo também que é sobre física também, né? Como escrever um artigo. Isso. A gente precisa dar uma olhada naquele também, exatamente. Assim, lembra, a ideia não é a gente fazer um trabalho revolucionário, não. É para ser um negócio simples, tá? Deixa eu ver, alguém me convidou aqui para um outro canal. Vocês tinham um canal aqui. Eu montei para a gente poder marcar alguma reunião, alguma coisa. A gente tentou fazer uma hoje, mas não deu muito certo. Só que eu falei, não vou pôr o professor aqui não, porque a gente vai ficar só falando demais, ele vai ficar incomodado. Fico não, é meu trabalho. Pode ficar falando, eu fico de ouvinte. Beleza. Pode falar também, vai ser muito bom. Ok, gente, eu acho que é isso. Acho que a gente está mais ou menos alinhado. Agora, é fazer assim. Precisa, com urgência, fechar as tabelas. Aí, criar uma tabela para ser preenchida para cada artigo. Então, a ideia seria, por exemplo, título, né? Pegar, vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vem aqui, por exemplo, resultados, né? Aí a gente tem coloca aqui o DOI do artigo que leu, o nome de quem avaliou, né? Então, por exemplo, eu pegaria lá na outra planilha, eu pegaria o primeiro artigo, né? E o meu nome aqui, só para ter registrado. E aí daqui para cá os critérios. Então, por exemplo, que a gente pode pôr mais uma linha para cima e pegar, né? Vamos supor que os critérios, por exemplo, para o título, a gente fecha em 1, 2, 3, 4, tá? Tem 5 aqui. Não sei se ainda vai fechar em 4 ou 5, tá? Mas vamos supor que sejam 5. Então a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou na verdade pega aqui. Né? Título. E aí, a gente põe os critérios aqui. Então, tem que só pôr um lembrete, né? Para a gente saber o que é. Mas, enfim, se a gente numerar os critérios aqui, talvez só numerar aqui 2, 3, 4, 5. São os critérios que estão na outra tabela. Aí eu leio aqui e eu vejo lá no título. Cita os principais fatores estudados. Eu abri o artigo, vi
e a gente decide como pôr um valor aqui, né? Eu acho que o ideal seria por valor, a gente, por exemplo, dizer que a gente pode combinar isso, mas 1 é sim, menos 1 é não, e 0 é não se aplica, por exemplo. Acho que só isso seria suficiente. Aí eu venho aqui e preencho. E a gente faz isso para todos. Então a gente pode até discutir aqui quais são os critérios. E fechar. E depois que fechar, tem que ter a tabela para eu vir aqui e preencher, porque é isso aqui que a gente vai transformar em gráfico, em análise depois. Tá? Certo. Ficou faltando na tabela do resumo lá de tudo que precisa ter no artigo, a questão de elementos flutuantes. Vai colocar também? Aqui? Isso. Eu não coloquei nada relacionado a isso, mas é interessante, né? Avaliar Eu se as acho. figuras têm, Eu acho. se as Figura e legendas tabela. estão corretas. Principalmente, eu acho que uma das principais coisas para a gente avaliar é a independência dos elementos flutuantes. É uma Sim. coisa super importante de ter um artigo, de ter esse fator. E apesar da importância, muita gente não usa simplesmente por falta de conhecimento. Sim, vou adicionar ele aí nessa tabela, então. Então tá, gente, agora a bola é com vocês. Nós somos vários, a gente tem total condições de fazer isso sem pesar para ninguém. A gente só precisa se reunir e discutir, como se fosse um grupo de pesquisa mesmo. Momentaneamente é isso que nós somos, um grupo de pesquisa. Ok? Ok. Tá, joia. Avaliar também nesses artigos as equações. Nem todo artigo vai ter equação, né? Então eu não sei se... Tanto é que, por exemplo, referências. Eu não acho que a gente deveria avaliar referências também. Porque é um negócio... veja, a gente está avaliando mais estilo, coisas que são sugeridas, para ver se as pessoas estão seguindo a sugestão. A gente está avaliando mais isso do que norma. Eu acho que equação cai mais na questão de normas. Né? Cada revista tem a sua, é muito particular, e assim, independente de revista, tem sempre que ser numerado. É como dizer assim, a gente está avaliando se está numerando figura. Eu acho que aí é você pegar muito assim, se a pessoa está fazendo, entre aspas, né, certo ou errado. Eu acho que a ideia não seria essa, não sei o que vocês acham, mas a ideia é assim, ó. Muitos autores sugerem coisas que deveriam conter nas seções e na estrutura do artigo. Será que as pessoas que publicam nessa revista estão seguindo isso de forma consciente ou inconsciente? Será que existe uma correlação entre o que é sugerido e o que as pessoas estão publicando? Eu acho que é por aí. Você entendeu a diferença, Vinícius? Não sei se eu fui claro. Dei uma volta para explicar. A não ser que a gente tivesse uma coisa de estilo relacionada à equação. Mas nada me vem à cabeça assim agora. A maioria dos artigos são de física, certo? São, mas são de ensino. Né? Entendi. Mas no Então, caso a equação acabaria fazendo parte do texto, né? Ela só está mais destacada, mas ela está incluída no texto. Então acho que não faz muito sentido avaliar a equação. eu não quero avaliar normas, né? Veja bem, a gente não está fazendo papel de fiscal da ABNT. Sim, porque não teria muito o que avaliar a equação. A única coisa que a gente poderia avaliar é se a equação é devidamente numerada ou não. Sim, Mas mas aí o que eu muito... falei, isso não só uma coisa de norma, e aí você teria que avaliar também se tabelas e figuras estão devidamente numeradas ou não. Não só uma coisa de norma, como é uma coisa que varia muito de revista para revista. Tem revista que manda numerar a equação mantendo um índice de subseção, tem revista que manda numerar sequencial.
Então é um pouco aberto mesmo, assim. Sim. Tudo bem? Estamos de acordo, então? Sim. Sim. Tá bom. Eu sei que nós vamos todos parar para o Natal e o Ano Novo, que está chegando, mas ainda é dia 16. Então, vamos tentar resolver isso nos próximos dias, até o fim da semana, pelo grupo de discussão lá pelo Slack. Se precisar, a gente marca outro encontro como esse, fora do dia da aula. Depende da vontade de vocês. Mas a questão a gente não pode ir para o Natal, porque a gente sabe que depois do Natal e Ano Novo tem 2 semanas de intervalo. É nessas 2 semanas que a gente vai achar um tempinho para ler esses artigos e fazer notas, e fazer anotações. Então seria bacana... Pode falar. A gente não pode reunir na segunda-feira de novo, dia 21? Por mim, pode. Depende de vocês. Acho que dia 21 é bom, é o último dia ali, eu acho, do calendário. É o último dia oficial do calendário, sim, do calendário da pós. Da graduação encerra dia 19, encerra agora essa semana, mas o da pós acho que é 21. Sim, que aí a gente apresenta os critérios já definidos antes, né? E o professor dá uma ajuda para a gente ver se está tudo correto, se não tem nada fora de contexto, e a gente começa a fazer as análises, né? Ótimo, eu topo. Que hora é melhor para vocês? Eu acho que esse horário tá bom. Se não tiver, ninguém tiver compromisso esse horário. Porque a gente já tá acostumado, né? Mas aí tudo bem, porque mesmo que tenha compromisso, se tiver um grupo representativo, se Sim. vocês discutirem ao longo da semana, e segunda-feira tiver algumas pessoas para me apresentar o que vocês discutiram, tá ótimo, não precisa vir todo mundo. Que vocês já foram muito, vocês já estão de parabéns que vocês foram muito assíduos o curso todo, mesmo não sendo obrigatória a presença. Então, tá bom? Beleza, a gente fala lá no grupo se todo mundo vai concordar, né? Porque o pessoal não falou aqui, né? Aí a gente usa esse mesmo link do Classroom, porque fica gravado. Ah, tá. No Slack não tá o link certo, não, mas é para entrar pelo porque ele Classroom. muda, você tem que entrar no Classroom, né? Vocês sabem como é, né? E tá, eu fiquei esperando. Ele muda, desculpa. Quando eu coloquei lá, eu não sabia que mudava, mas a verdade é que a cada semana ele gera um link diferente. Ah, tá. Entendi. Por questão de segurança, é por isso. Entendi. Tá bom? Beleza. Então tá, joia. Então, nos vemos no segunda, pessoal. Vamos trabalhar, porque esse trabalho tem potencial para ser um trabalho bem bacana. Então tá, joia. Mas bem bacana. Beleza, professor. Beleza. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês. Abraço. Até segunda. Até mais. Valeu, professor. Obrigado.